Olá, boa tarde. É ano de Olimpíada no Brasil. E junto com ela vem a expectativa de que nossos atletas conquistem medalhas. Mas o desempenho brasileiro é geralmente fraco se considerarmos que o país tem a quinta maior população do mundo e chegou em 2006 ao 8º lugar no ranking do PIB dos países. Enquanto isso, surgem iniciativas isoladas para mudar o esporte. Nós vamos conhecer agora uma delas, a Associação Esportiva e Cultural Cauê, em Itaquera, bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo. Eu consegui minha vaga na elite já da prova da Gonzaguinha, né? Então foi um sonho já realizado que eu determinei lá quando eu comecei, né? E consegui chegar entre os 5 primeiros, né? E garantindo ali minha vaga para a elite da São Silvestre. Cheguei a fazer a 5ª melhor marca das Américas e 10 vezes campeão brasileiro também. André tem 29 anos, Rafael 22. Os dois começaram a correr ainda crianças, na mesma rua no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Foram incentivados por Francisco Carlos, o Fran. Ele teve a sua história transformada pelo esporte e quis o mesmo para os jovens da comunidade onde nasceu. Vim de uma família muito humilde, né, muito pobre, onde eu vi que o esporte era a única alternativa que eu tinha para mudar a minha vida e a vida da minha família. Nasci e cresci aqui no bairro de Itaquera e hoje eu procuro devolver para o bairro todo o que o esporte me proporcionou, que é a formação de novos atletas. O projeto Correndo para o Futuro foi criado há 18 anos e a pista foi pintada direto no asfalto mesmo, porque esse é o espaço que eles têm para treinar aqui no bairro. A pintura precisa ser refeita a cada ano, porque desbota e sai com o tempo. Mas isso não importa, porque o traçado conduz esses jovens a um futuro diferente. Graças ao projeto, hoje eu sou atleta de alto rendimento, não sou casado, mas sou pai de família, porque eu mesmo que cuido dos meus irmãos, sou a pirâmide dentro de casa, né? Então, graças ao esporte, graças à associação, hoje eu consigo sobreviver, conquistar minhas coisas. Rafael também coleciona conquistas. Começou a treinar com o grupo quando tinha apenas 12 anos. Hoje vive como atleta profissional pelo São Paulo Futebol Clube. Os treinos são árduos, preparam o corpo para provas de velocidade e resistência. Exigem disciplina e dedicação. Eu pretendo muito estar dando continuidade no atletismo e até poder dar orgulho para o Brasil aí, né? Trazer medalhas e medalhas, se puder. Participar de uma Olimpíada, se Deus quiser. Para falar sobre a falta de investimentos na formação de atletas no Brasil, recebemos Daniela Castro, diretora executiva da ONG Atletas pelo Brasil, e Francisco Carlos da Silva, o Fran, que é fundador da Associação Esportiva e Cultural Cauê, que nós vimos aí na reportagem. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, Jornalismo TV Cultura, use a hashtag JCDebate e também pelo Twitter, Jornal_Cultura. Obrigada pela presença, Fran, Daniela. Agradeço. Vocês dois representam aí, né, organizações que têm iniciativas para olhar pelo esporte no nosso país. Então, eu gostaria que vocês rapidamente apresentassem o que faz cada uma das organizações, né? O que faz a Atletas pelo Brasil, Daniela. Bom, a Atletas pelo Brasil é uma associação de atletas, várias modalidades, gerações diferentes, que se juntaram para melhorar o esporte no Brasil e com o esporte melhorar o país. Então, é uma associação que trabalha na estrutura do esporte. Nós trabalhamos para que o esporte chegue nas escolas, para que as pessoas tenham lugar para praticar e também para que o sistema esportivo brasileiro funcione. Então, os atletas passaram pelas várias dimensões do esporte, né? Eles são atletas como Raí, Ana Moser, Magic Paula, Las Grael, passaram pelo esporte na escola, praticaram esporte de forma lúdica e foram atletas de alto rendimento, resolveram trabalhar para deixar um legado para o país, aproveitando os dois grandes eventos que o país cedia. Esse é um pouco o espírito da Atletas e a gente vem trabalhando nisso tanto em algumas cidades como de forma nacional. Fran, a Cauê já está há anos aí também, né? Você conhece bem essa história de ter um lugar para a prática de esporte. São 18 anos de luta, né? Uma associação esportiva e cultural sem fins lucrativos, preocupada em oferecer o esporte como um elemento de transformação.
inserir o esporte na vida das crianças, dos idosos e dos jovens de uma comunidade da periferia de São Paulo, onde nós temos desenvolvido esse trabalho há 18 anos. Temos gratas surpresas, como vocês acabaram de ver, o caso do Rafael, do André, que são atletas de alto rendimento que começaram lá muito jovens e que hoje estão lutando aí pelo seu lugar no espaço. A dificuldade de ser atleta no Brasil, ela não é diferente do que aconteceu na minha geração, que aconteceu na geração da Ana Moser, do Ricardo, de outros atletas conceituados que chegaram a Olimpíadas. A falta de incentivo, a falta de espaço e a falta de você motivar o atleta diariamente, nos credenciou e fez com que nós dessemos uma nova dinâmica, né? Que muitas pessoas às vezes acham que a gente tem orgulho da pista ser pintada no asfalto. Não é a realidade que o esporte brasileiro precisa, não é a realidade que esses atletas de alto rendimento precisam. Não dá para se orgulhar disso no sentido claro, se orgulha do seu trabalho, Fran, sem dúvida, né? Mas como de precisar disso como formação para o atleta, realmente... Como formação de caráter, sim. Né? Poder motivar os jovens, mostrar que o esporte é um elemento de transformação e de oportunidades, isso nos deixa muito orgulhoso. Mas formar o atleta de alto rendimento numa pista de atletismo pintada no asfalto a menos de 200 dias para uma Olimpíada, nos entristece, nos envergonha e nos deixa cada dia menos motivado em relação à situação ou o que vai ser cobrado dos nossos atletas olímpicos daqui a 2 meses, por exemplo. Né? Temos um celeiro de craques, que eu chamo a periferia, como todo o bairro espalhado pelo Brasil, você tem diversos talentos. Mas como está sendo trabalhado e como está sendo motivado esses talentos a atingirem um alto rendimento, a conseguirem medalhas e a orgulharem uma nação inteira de 190 milhões de brasileiros. Esse é o grande desafio. Daniela, você citou aí vários ex-atletas que, né, tiveram também dificuldades e que essa história não muda. Por quê não muda? Ou o que falta para mudar? Eu acho que tem um problema de que o esporte nunca foi olhado como uma área que precisa ter um planejamento, né? Se a gente pensar, acho que o país sofre disso em várias áreas, né? De pensar o que a gente quer deixar no futuro. O esporte sempre foi deixado um pouco de lado, então você vê desde o esporte na escola, que 30% das escolas não tem professor de educação física, até falta de espaço para prática. As cidades, né, você não tem equipamentos gratuitos ou você falta profissionais que possam ajudar a população a fazer esporte, até o alto rendimento, então, que é uma área que nunca teve um planejamento, você vê problemas de gestão, corrupção, das entidades que, na verdade, precisam dar estrutura para o atleta de alto rendimento. Então, todas essas questões estruturais que fazem com que o país, em qualquer área, possa desenvolver no futuro, o esporte teve sempre em segundo plano. Então, o trabalho do poder público, quando a gente olha para as cidades, as secretarias de esporte não têm a força, né? Não tem orçamento, não tem um plano, as cidades não sabem para onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, o esporte é uma ferramenta importante para você combater a inatividade física, a obesidade, que é hoje um problema de saúde pública, e a gente não tem um plano. Então, quanto as pessoas praticam de atividade nessa cidade? O que a cidade oferece para que isso mude? A escola, a mesma coisa. Você tem a educação física obrigatória, mas não tem professor, não tem lugar para praticar. E o alto rendimento é uma consequência também disso, né? Você vai ter menos atletas praticando e você não tem uma estrutura. O atleta que hoje consegue, salvo exceções, lógico, e eu acho que isso, pela pressão de atletas, das empresas, isso, eu acho que a tendência é mudar, eles ficam sem estrutura, não sabem, você vê um talento, não sabe como encaminhar, né? Não sabe quem que cuida, o que a federação pode fazer, o que a confederação, o dinheiro não chega ao atleta, não tem uma gestão. Então, esse foi o momento desses atletas que passaram por tudo isso, falar assim, o que eu posso contribuir com o país nesse momento? Olhar e tentar pressionar, que eu acho que também a gente vive nesse momento no país, as políticas ou a situação não vai mudar se as pessoas não participarem, porque não muda. Então, essa é um pouco a ideia de quem trabalha na ponta consegue ver, e acho que falta também a gente trabalhar um pouco essa nacional. Que a Daniela colocou aí, né? Quando se descobre talentos, o que fazer, né? Partir para onde, né, Fran? Não significa que chegar no alto rendimento é ter o reconhecimento.
salvo exceções, como a Daniela colocou muito bem. Vou citar um exemplo, sem citar nome de atletas. Nós temos atletas que estão credenciados, já estão com marcas para disputar a Olimpíada. Temos o caso de um atleta que está fazendo uma vaquinha virtual para conseguir manter a suplementação, o local, porque ela teve que mudar o seu local de treinamento por conta da equipe onde ela fazia parte ter simplesmente acabado, ela teve que mudar, teve que sair, e ela está fazendo uma vaquinha online. E o órgão que detém, que comanda o esporte no Brasil, não podemos citar nomes, porque a gente também corre o risco de, muitas vezes, sofrer algum tipo de pressão. Quer dizer que sofre dificuldade e não pode nem tornar público isso, Não pode tornar público porque tem as punições, a gente sabe que existe. E a atleta foi convidada a retirar essa vaquinha online, que o órgão ia tentar fazer alguma coisa para estar ali ajudando. Chegar no alto rendimento não é impossível, porque nós temos uma quantidade muito grande. Quando você tem quantidade, da quantidade você tira a qualidade. Porém, chegar no alto rendimento, manter-se no alto rendimento, dar resultados, a que custo, a que preço, a que sofrimento. Muitas vezes o atleta põe uma medalha no peito, as pessoas veem ele chorando e acham muito bonito, acha que ele está chorando de alegria, muitas vezes ele está chorando, lembrando de tudo que ele passou para colocar aquela medalha no peito, e ao colocar aquela medalha no peito, ele pensa, puxa, atingi o ápice, atingi o meu objetivo, o que eu vou fazer daqui para frente? E é importante justamente a gente olhar essa história até chegar lá, sim, né? Porque agora chega Olimpíadas, todo mundo brasileiro aí com essa esperança de medalhas. Nós estamos sabendo que o Brasil ganhou aí a disputa, né, para sediar as Olimpíadas em 2009. Sim. Quer dizer, vão-se mais de 6 anos aí. O que foi feito, de fato, de lá para cá, no investimento na formação de atletas? Não estou dizendo nem para disputar essas Olimpíadas, mas pensando para frente, que é isso que é preciso, né, Daniela? Foi feita alguma coisa, de fato, desde que ganhamos aí essa disputa? Então, essa discussão ficou muito para trás. Acho que há um planejamento, né, em termos das construções da Vila Olímpica, das cidades, de entregar as Olimpíadas, até do investimento em alguns atletas. A gente teve mais dinheiro para o esporte, né, empresas, governo. Só que o que falta, de novo, a gente vê nessa área pública, né, a falta de planejamento. Então, Londres, nós fomos a Londres entender. Londres, quando ela ganhou, né, a possibilidade de fazer a Olimpíada em 2012. Em 2002, ela colocou 3 metas de legado. 2 milhões de britânicos a mais fazendo atividade física, um programa de esporte em todas as escolas britânicas e um planejamento de alto rendimento. E começou a trabalhar em 2002. Então, você planeja, né? Em 2012, os programas já estavam em andamento e aí você tem um legado. O país nunca teve uma proposta. Então, assim, o que nós vamos aproveitar dessa década esportiva para deixar para o esporte como atividade física, para o esporte na escola ou para o alto rendimento, né? O que precisa mudar na estrutura para que situações como essa não ocorram mais? Então, lógico, eu acho que tem um papel também dos atletas, das pessoas, os amantes do esporte, da sociedade, de cobrar. Foi por isso que também a gente se organizou e trabalhos como esse, a voz, né, dar voz a essa situação, é um trabalho importante. Mas eu acho que falta os dirigentes, né, quem comanda o esporte no país, olhar ter olhado com mais tempo, né, mas olhar para esse novo momento para a gente não ficar, como a gente faz no Brasil, né, apagando incêndio ou desperdiçando oportunidades que a gente poderia ter. Agora, quando a gente ouve muito assim, é preciso então investir ali na base, né, no esporte de base. O que isso significa, Fran? O esporte de base hoje, a Daniela colocou no começo, as escolas seriam o grande fomentador dessa questão. Quanto mais você tiver atividades, modalidades diferentes das tradicionais, que é o caso do vôlei, o basquete, o futebol e muitas vezes o handebol dentro da escola, você oferecer outras oportunidades para o jovem. Porque o talento, o garoto que tem talento para jogar bola é habilidade natural, ele já nasce com isso é coisa do brasileiro, né? Como já nasce sambando e já nasce jogando futebol, né? Normalmente as pessoas brincam. Porém, você tem as questões de oferecer uma outra modalidade para que o jovem também se adapte, tome prazer por aquela outra modalidade e que ele possa, dentro daquela modalidade que ele escolheu, ele poder traçar um objetivo. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Muitas escolas públicas, por exemplo, muitos colégios, sequer tem quadra
para o garoto estar desenvolvendo uma atividade. E quando você fala quadra, ele está ou no vôlei, ou no basquete, ou no futebol. Se ele quiser uma pista, se ele quiser fazer uma natação, se ele quiser qualquer outra modalidade, dentro das dezenas e dezenas que nós temos dentro de modalidades olímpicas, ele não consegue praticar isso. E quando ele quer fazer, ele tem que procurar um outro local, muitas vezes longe do bairro dele. Aí ele tem a dificuldade do transporte, ele tem a dificuldade da alimentação, ele tem a dificuldade do material esportivo, que muitas vezes ele não consegue, porque tudo se exige qualidade. Se você quiser atingir um objetivo, você tem que estar com o material apropriado para poder estar fazendo essa prática. E é nessa, então, que nós acabamos desperdiçando talentos, né? Sim. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a falta de investimentos na formação de atletas no Brasil. Recebemos Daniela Castro, diretora executiva da ONG Atletas pelo Brasil, e Francisco Carlos da Silva, fundador da Associação Esportiva e Cultural Cauê. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E uma das esperanças brasileiras para futuras Olimpíadas tem apenas 15 anos e pratica um esporte bem pouco conhecido. Passos largos, rápidos, coordenados. E aí vem ele. Com apenas 15 anos, Matheus já chama a atenção nas pistas. É uma promessa da equipe brasileira de marcha atlética, uma das modalidades do atletismo, um esporte que entrou na vida do garoto por acaso, numa brincadeira entre amigos. Os meninos lá do meu quintal, né, treinavam também, aí eles me chamaram. Aí eu fui e gostei, eu continuei e eles pararam. De sorriso tímido e poucas palavras, Matheus prefere mesmo mostrar o que sabe marchando. E quando ele está nos treinos, a satisfação está estampada no rosto. Aqui vale a regra. Os passos do atleta devem ser executados de modo que um dos pés esteja sempre em contato com o solo. Dominar a técnica da marcha, assim como o Matheus, não é nada fácil. A modalidade ainda é pouco difundida e incentivada aqui no Brasil. E para se destacar, só tem um jeito: a dedicação. Atenção, vem. São horas de treino sob o olhar atento e as orientações da Rita. Ele começou num projeto lá no bairro dele. Se tivesse, a gente precisa ter mais projetos assim, entendeu? Que dê acesso à população a praticar atividade física, a praticar algum esporte. Que daí você sempre vai encontrar alguém. Se a gente tiver muita criança praticando, grande chance a gente tem de encontrar mais um atleta que possa representar o Brasil no futuro. Com disciplina de gente grande, o resultado apareceu. O atleta já coleciona medalhas e troféus. No ano passado, foi campeão paulista categoria menor e quarto colocado no Campeonato Brasileiro categoria mirim. E se depender deste pequeno campeão, este é só o início. O sonho é participar da Olimpíada, ser um grande atleta, também tem um patrocínio, né? Ai, Fran, você morre de orgulho do Matheus, né? Começou lá com vocês. Como é que vocês descobriram esse talento? Na verdade, a história do Matheus é uma história de superação. Como o esporte que ele pratica exige muita superação. Ter um garoto que começou numa pista de atletismo, pintada no asfalto, sem nenhuma possibilidade ou perspectiva de chegar, e de repente ver ele hoje, né? Foi o quarto colocado agora no Campeonato Brasileiro, como a matéria citou. A história do Matheus é uma história que me enche de orgulho, porque é um garoto que batalha diariamente pelos seus objetivos. Recentemente agora, ele estava pensando se ia conseguir continuar os treinamentos dele por conta da escola, porque ele era de uma escola pública. Tivemos a iniciativa de um colégio de Itaquera, o Nova Estrela Guia, que ofereceu uma bolsa de 100% para o Matheus, para que ele não desistisse do sonho dele de representar o nosso verde e amarelo.
O Matheus, quando esteve no projeto, eu descobri que ele vendia balas no Farol para poder se deslocar até o centro de treinamento, até o nosso projeto. E isso me deixou muito triste, porque eu não sabia que ele passava por essas dificuldades. E quando nós soubemos, nós procuramos parceiros, procuramos pessoas que acreditassem também no sonho do Matheus. Começamos a ajudá-lo com a passagem, através de um programa de televisão. Ele conseguiu ir para São Caetano, onde ele hoje deixou de ser uma promessa e se tornou uma realidade, né? E a gente fica muito orgulhoso de saber que do nosso projeto surgiu um atleta que tem condições de futuramente estar numa Olimpíada, estar no Campeonato Brasileiro, como já esteve, está num Campeonato Pan-Americano. Só falta poder público, entidades e federações e confederações acreditarem que cada bairro existem dezenas de Matheus, de André, de Rafael e de outros atletas. Pois é, né? Essa união aí de esforços para que novos Matheus surjam. O que vem sendo feito nesse sentido? No ano passado, no fim do ano passado, foi assinado aí o Pacto pelo Esporte, Daniela, que prevê o quê? Qual que é o objetivo? Acho que primeiro falar, ele citou os dois polos que precisam tomar as rédeas e da condução do esporte no país, poder público e as entidades do esporte, que são os clubes, federações e confederações. O pacto começou, na verdade, muito antes, quando o Brasil não tem uma legislação que fale quem faz o quê, né? Ou não tem um plano. Então, não tem nem legislação, nem um plano, a gente não sabe para onde está indo. Em 2013, após a união de atletas, alguns clubes, empresas, nós conseguimos aprovar ao artigo 18A da Lei Pelé, que falava sobre a aplicação dos recursos públicos das empresas e dos órgãos públicos no esporte. As entidades que recebem esse dinheiro, elas tinham que passar para receber recursos públicos da administração direta ou indireta, ter algumas regras de gestão, transparência, né? Saber para onde está sendo aplicado esse recurso, de que forma está sendo aplicado esse recurso, a participação dos atletas, né? Votar nos dirigentes, limite de mandato de dirigente. Então, a partir da aprovação dessa lei, que foi uma aprovação histórica, acho que o esporte precisava desse rumo, as empresas privadas também quiseram se beneficiar de uma maior gestão e governança dessas entidades que recebem muito recurso privado. Então, as empresas, maiores empresas patrocinadoras do esporte no país, se reuniram durante um ano e o pacto na verdade, um acordo que diz assim, elas só vão patrocinar entidades que tiverem gestão, governança, um plano para o esporte, né, para a sua modalidade, justamente para dizer como é que vai desenvolver o atleta, como é que isso vai acontecer, não depender somente de uma estrutura individual, né, do atleta ou dos pais dos atletas ou de apoio, né, uma pouquíssima estrutura. Então, as empresas estão começando a dizer, olha, não é só o poder público, a gente tem uma responsabilidade e a partir da entrega de recursos, a gente quer que esses recursos realmente cheguem onde tem que chegar. Então, apesar de todos os problemas, eu acho que o esporte está adquirindo uma consciência, uma mudança, né, uma exigência que o poder público agora olhe mais para o que está acontecendo e as próprias empresas estão respondendo bem a isso. E é um acordo inédito no mundo. Tem pergunta aqui chegando, o Marcel Pisa, ele pergunta a opinião de vocês sobre o Bolsa Atleta, o federal e estadual, que beneficiam aí alguns poucos atletas por terem mais oportunidades. É uma das questões que eu já ia pedir licença para estar falando. É um programa muito bacana, porém o atleta ele tem que se dedicar um ano inteiro a atingir marcas, se manter no topo para que mantenha essa bolsa. Porém, muitas vezes, quando essa bolsa vem chegar, eu tenho o caso do Rafael, por exemplo, é um atleta nosso que foi credenciado com título brasileiro, ele adquiriu o Bolsa Atleta por direito, porém ele demorou 11 meses para receber a primeira parcela do Bolsa Atleta. Então, existem umas falhas muito grandes de que você tem que lutar todos os dias para você conseguir atingir um nível. E quando você atinge esse nível, adquire o direito de ser contemplado com o programa do Bolsa Atleta, muitas vezes a burocracia ela esbarra e você demora cerca de um ano para receber a primeira parcela. Aí entra-se a questão de que houve mudança de convênio do banco que pagava, que isso, que aquilo. Eu não sei o que acontece exatamente. Eu só acho que a necessidade do atleta ela tem que ser momentânea, ela tem que ser diária. O atleta não pode esperar 12 meses, teoricamente,
para ser beneficiado com uma marca que ele atingiu o ano passado. Então, se ele não conseguir se manter no topo, o que ele vai fazer para conseguir manter essas questões de suplementação, alimentação e etc. O Sidney Júnior, ele sempre participa aqui com a gente, ele pergunta se há mais consequências positivas para um país que se coloca bem ali no quadro de medalhas, além do orgulho da população. Eu vou aqui, acrescentar perguntando para vocês o legado que a Olimpíada pode nos trazer nesse sentido, se vocês acreditam nisso também. Daniela. O legado, acho que não é só a Olimpíada, as Olimpíadas, ela nasceu também tem um espírito por trás, né? Que é a união dos países, né? A celebração entre os países, e o esporte simboliza isso. O esporte é muito mais do que uma competição, né? Ele tem uma capacidade de parar guerras, ele tem uma capacidade de unir as pessoas. Então, não é somente a medalha. Eu acho que existe esse ponto da medalha, mas por isso que nós sempre batemos na tecla que o legado não pode ser só esse, né? Lógico que tem essa condição dos atletas e o trabalho no alto rendimento, todos esses problemas precisam ser equalizados, mas a gente tem o esporte como uma grande ferramenta para um país se desenvolver. O esporte tem impacto na evasão escolar, diminui a evasão escolar, o impacto, a criança que chega a ser um atleta é um número muito reduzido. Então, você tem impacto na obesidade, na taxa de obesidade, você tem impacto na parte cognitiva do esporte. Então, esse é o que acreditamos que faltou. Que é um legado para a população em geral, não só para o atleta, o legado social. Fran? Fran que está concorrendo aí para carregar a tocha olímpica, né? Estamos participando aí, né? A gente sabe que é difícil, existe uma série de fatores, né? Mas a torcida está grande para a gente conseguir. Vamos torcer. Eu vejo o esporte não só como qualidade de vida, principalmente. O esporte ele tem que ser como elemento de transformação, que é o que eu prego diariamente para todas as pessoas que fazem parte dos projetos que eu administro, né? Normalmente eu tenho viajado bastante para dar algumas palestras e eu sempre falo para as pessoas, antes do atleta, você tem que formar o cidadão. E esse é o grande legado. Você conseguir conscientizar a população de que quando você está inserido dentro de um esporte, você deixa de lado problemas do dia a dia, você deixa de lado o mau humor, você começa a transformar a qualidade de vida e você consegue contagiar as pessoas que estão próximas. Você não pode só oferecer o esporte como um alto rendimento, né? Eu vou te citar um exemplo recentemente de casos, por exemplo, Circuito Popular de Corrida de Rua, né? Parece que eu vim para fazer algumas críticas, mas eu represento uma quantidade muito grande de pessoas que veem no esporte a possibilidade de transformação de vida, né? Inclusive de família, não só de pessoas, mas de famílias. Então, nós tínhamos por volta aí de 30, mais ou menos, corridas. Hoje, fechou o circuito com menos de 50%. E é um circuito que foi criado para oferecer à população qualidade de vida e prática de atividade esportiva, né? Aí isso é um circuito gratuito. Os pagos, se você vai pagar uma corrida, por exemplo, a mais tradicional que nós temos, R$150, quantas pessoas conseguem fazer isso? Quanto que é o percentual em relação ao salário mínimo, né? Quanto se paga para participar? Então, você ter essas condições de você oferecer a gratuidade para as pessoas e dessa gratuidade você tornar isso um hábito, né? Porque ele vai ter o prazer, eu corri gratuito, mas eu tenho o prazer de pagar aquela desde que seja acessível. Sem dúvida. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Parabéns também pelo trabalho. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos. E o JC Debate fica por aqui. Uma ótima tarde para você.